Olá, boa tarde. A partir de agora estamos em gravação da nossa aula. Hoje a gente vai abordar um pouco sobre interpolação, tá? E é um dos campos bastante importantes do cálculo numérico, que é como se fazer interpolação. Eu vou mostrar duas maneiras de fazer interpolação, tem uma terceira e depois vocês podem ver, e vai ficar faltando derivação e integração numérica. Derivação é um pedaço pequenininho, mas a integração é que tem um pouquinho mais de coisa, mas vai ficar descrito na apostila aqui direitinho. Vocês, quando precisarem, vocês podem ter esse material disponível para estudar. Então, o assunto de hoje é interpolação. Interpolar significa, grosseiramente, colocar entre. Ora, esse interpolação ele serve para o seguinte: você vai de forma mais simplória falando, é uma técnica que permite você fazer uma reconstituição de parte de algum fato, de algum acontecimento. Por exemplo, ali na Unir a gente tem o pessoal do LBA que mede o índice de chuva diário. Aí ele vai lá no primeiro dia, aí vamos dizer que choveu 100 milímetros. Aí no segundo dia ele vai pegar lá, tem o aparelho que faz a medidazinha, choveu 50. Aí vai, no terceiro dia, ele foi, não teve chuva, 0. E aí chegou lá no quarto dia, ele estava com algum problema de saúde, alguma coisa, e não tinha ninguém para ir lá, aí faltou essa informação desse quarto dia. Aí no quinto dia já vai ter chovido lá 80 milímetros, por exemplo. Aí vem no sexto dia, por aí, vamos dizer que foi 90. Aí, através do procedimento de interpolação, você consegue fazer uma aproximação do que aconteceu nesse dia, que houve falha na coleta da amostra, tá? Então, a interpolação ela é um mecanismo que te ajuda a organizar essas informações e prever o que pode ter acontecido quando você não tinha aquela informação, mas você tem outro conjunto de informações ali. Então, a partir desse conjunto de informações, você consegue montar uma equação, um polinômio que represente, que vai te dar, no primeiro dia você vai conseguir isso, no segundo vai isso, no terceiro, no quarto, como faltou, aí eu, através daquela curva, daquele polinômio, eu consigo estabelecer mais ou menos o que é que aconteceu nesse dia, tá? Então, isso acontece muito quando você está fazendo experimentos. E aí, nos experimentos, eles são aleatórios, e acontece de ter esses tipos de problema. Uma outra situação em que acontece é quando você tem um problema, uma equação muito complicada de ser resolvida, aí você estabelece algum conjunto de pontos, essa função nesse ponto dá tanto, nesse ponto dá tanto, naquele outro dá isso, naquele outro dá isso. E através dessas informações você consegue fazer uma curva mais simples para que você consiga calcular outras situações através daquela situação mais simples. Então, a interpolação é algo muito importante quando se trabalha com experimentos ou com representação de algumas coisas, quando você tem dificuldade de fazer a representação pela equação que você tem, pelo grau de complexidade dela, ou por ter dados faltantes, por exemplo.
Então, de forma mais simples, interpolação é uma técnica que permite fazer reconstituição ou aproximação. Como aqui faltou dados nesse dia, né? Faltou os dados de chuva porque eu não pude ir lá colher essas informações. Então, através da equação, eu faço uma aproximação mais ou menos do que poderia ter acontecido lá naquele dia. Então, de uma função a partir do conhecimento de algumas das suas abscissas e ordenadas, que aqui, como tem um par, que uma x, outra y, então seria abscissa e ordenada. A função resultante é a função que a gente vai obter a partir disso, garante uma aproximação de tal forma que a curva escolhida passe pelos pares de pontos conhecidos através da função que os forneceu. Você vai conseguir uma função aqui que vai representar isso. E através dessa função ela vai passar por esses pontos e inclusive por esse outro que ficou faltando dados. Aí ela também pode ser utilizada, né? Pode ser utilizada alguma técnica que possibilita encontrar uma função aproximada para um conjunto de pontos para os quais não se conhece uma função que os represente, como é o caso ali. Aí aqui eu vou ter, por exemplo, uma função, vou ter aqui informações de temperatura e calor específico. O calor específico é o quanto de calor cada 1 grama de um objeto precisa receber para mudar 1 grau, né? Aí em 20 graus ele estava 0,99907, em 25 estava isso aqui, 0,99852, e em 30 estava esse. E aí se eu quisesse saber em 27 graus, quanto é que era o calor específico? Ou num determinado calor específico, qual era a temperatura? Eu estabeleço uma equação que represente isso, que eu consiga colocar isso lá na equação e obter esse, obter esse, obter esse, e obter um que está faltando. Então vamos voltar aqui. Matematicamente falando, interpolar é um método pelo qual permite construir um novo conjunto de dados ou encontrar uma nova função. Uma função a partir do qual desse conjunto discreto, né, a gente consiga representar todas as demais situações faltantes. Então, através dessa interpolação, você pode encontrar ou construir uma função que melhor se aproxime ou se encaixe nos dados pontuais que estão na amostra. A amostra, por exemplo, isso aqui é uma amostra. Então, através de algum tipo de técnica, a gente consegue pôr uma função que vai representar isso o mais próximo possível. Claro que daí, como a gente está trabalhando com a aproximação, você não consegue os dados exatos, mas consegue valores próximos. Outra aplicação da interpolação é a aproximação ou substituição de funções complicadas de ser resolvidas por funções mais simples de se resolver, tá? Por exemplo, eu posso ter algo que representa uma integral de polinômio, de exponencial e trigonométrico, uma mistura. Mas se eu consigo estabelecer alguns pontos dessa função, aí eu consigo representar isso através de alguma técnica por uma função mais simples e que vai passar por aqueles pontos. Então, imagine que lhe seja apresentada uma função que seja muito complicada para se resolver, mas que te permita avaliar a eficiência dela através de algum procedimento. Então, você escolhe alguns dados pontuais da função que é complicada e tenta interpolar ou representar isso por uma função mais simples. E aí com isso você vai obter os valores aproximados da função complicada, os valores que você quer, que você precisa.
Então aqui destaca-se que ao utilizar uma função mais simples para representar dados de uma função mais complexa, normalmente a gente não obtém o mesmo resultado da função original. É um dado bastante importante, não obtém o mesmo resultado. Mas vai dependendo do domínio que se escolhe, do problema, o método da interpolação ele vai te dar um ganho pela simplicidade, né? Porque ele vai chegar próximo, não vai chegar no valor real, porque ele vai ter um erro, mas isso vai ser compensado pela simplicidade da equação que você obteve para resolver o problema. Então essas são algumas das utilidades da interpolação. Dito isso, aí vamos caminhar para ela propriamente dita. A gente tem aqui algumas possibilidades de interpolação que a gente vai mostrar. Então, observe aqui esse quadro que tem a temperatura da água e o calor específico da água. Você sabe que a água, à medida que você varia a temperatura dela, o calor específico, o calor latente também, ele muda. Você sabe, por exemplo, que a água ela tem uma anomalia de quando chega em 0 grau, ela aumenta de volume, né? Então, à medida que ela vai variando a temperatura, o calor específico dela diminui ou aumenta. E aí, com isso, ela sofre essas variações, né? Então, o calor, de novo, ó, eu tenho uma vasilha com água. Aí eu vou trabalhar ela, vou aquecer ela, botar lá no fogo. Aí ela está 20, vai 25, 30, 35 até 50. À medida que ela vai aquecendo, o calor específico, ou seja, a quantidade de calor que cada grama de água lá precisa para aquecer, ela vai modificando. Veja que em 20 graus, cada grama de água precisa disso daqui, de 0,99907 calor para aumentar 1 grau. Por que eu estou dizendo isso? O calor específico da água, o calor específico é dado em caloria por grama grau Celsius, ou seja, quanto é de calor que cada grama precisa para aumentar 1 grau. Em 25, ó, ela já diminuiu a quantidade de calor que é necessário, ó, e aqui já é 0,99852. Em 30 diminuiu mais, ó, que é 0,99826. 35, aí 40, 45, aí aqui já começou a aumentar a quantidade de calor que ela precisa. E 50, aumentou mais ainda. Então ela sofre uma anomalia da quantidade de calor que ela precisa receber, cada grama de água precisa receber para variar 1 grau. Então ela não é constante. E aí você conhece essas informações que são dadas de estudos. Mas suponhamos que você queira saber, por exemplo, o calor específico da água a 37 graus. E aí você observa que a gente não tem essa informação aqui na tabela. Eu tenho de 35 e tenho de 40, mas não tenho de 37. E aí, se eu não tenho de 37, aí eu preciso usar alguma técnica, né, que eu não vou ter uma tabela de valores disponível para eu utilizar. Então eu preciso de alguma técnica que vá me ajudar a estimar qual seria o valor do calor específico em 37 graus. Quanto é que isso vale? A mesma coisa poderia ser, por exemplo, com o calor específico. Qual é
é a temperatura para o qual o calor específico, qual é a temperatura para o qual o calor específico é 0,99858. Isso ia encaixar onde? Onde eu ia encaixar esse calor específico? Né? Seria aqui entre 45 e 50? Seria antes disso? Então, é aí que vai entrar a importância da interpolação numérica, que aí através dela eu vou conseguir calcular qual é esse valor, vou conseguir estimar qual é o valor ali que está faltando. E aí a gente vai começar assim, ó, com algumas informações agora um pouquinho mais técnicas. A interpolação ajuda a resolver esse tipo de problema. Interpolar uma função fx consiste em aproximar. Então, interpolar consiste em aproximar essa função por uma outra função. Eu tenho uma função gx, fx, essa função, digamos que ela seja uma função bastante complicada, então eu consigo fazer uma aproximação dessa função por uma outra. Troco. Escolhi entre uma classe de funções que satisfaça algumas propriedades. Então, após o procedimento de interpolação, aí você vai ter que gx vai passar a ser usada no lugar de fx. E aí eu vou ter, digamos que eu tenho um conjunto de pontos por aí. Aí eu vou ter uma função aqui, que seria uma função complicada, mas aí eu troquei essa função complicada por uma que seria, por exemplo, uma reta. E ela passa muito próximo dos pontos que eu estabeleci. Então, quando devemos utilizar interpolação? Aí a gente até comentou ali as situações. Quando são conhecidas apenas os valores numéricos da função para um grupo de pontos, e é necessário calcular o valor da função em um ponto não tabelado. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma tabela com um conjunto de valores. Digamos que um é x, o outro é y, ou fx. E aí eu quero saber qual é a temperatura em 37 graus. Qual é a temperatura? Não. Qual é o calor específico em 37? Então eu tenho um conjunto de valores, mas eu não tenho o calor específico em 37. Então eu uso essa técnica para resolver essa situação, que é um valor que não está tabelado, né? No caso em 37. A função em estudo tem uma expressão tal que operações como a diferenciação, integração, são difíceis de serem feitas. Aí a gente pode utilizar a integração. Então são algumas das possibilidades que a gente tem. Então assim, você vai ter dados x0, x1, xn, aí os x0, x1, xn seriam, o x0 seria 20, x1 seria 25, x2 seria 30 e o 50 seria o xn, por exemplo. E aqui seria os f de xn, f de x0, f de x1, f de x2, etc. Denominados nós, né? Então cada conjuntinho daquele, ele vai ter, para 20 graus, você vai ter um ponto que vai representar o 20 graus e que vai representar o calor específico lá, que é 0,99 tal. E aí isso representa um ponto. E aí esse ponto a gente chama de nó. Então eu tenho os x0, x1, xn seria, por exemplo, lá naquela situação a variação de temperatura, enquanto o f do x0, que é o 20 aplicado na função, o 25 aplicado na função, isso nos daria o calor específico naquele exemplo lá dado. Então, interpolar fx consiste em obter um gx.
de tal forma que você tem o seguinte, ó, o G aplicado lá no 20, no caso, por exemplo, eu teria o G aplicado no 20 seria igual ao F aplicado no 20. Estou pegando só aquele exemplo ali, que é o que a gente tem no momento, até o momento, tá? Que deu 0, 9, 9, 9, 907, eu acho que é isso, se eu não me engano. Deixa eu olhar. Então eu consigo uma nova função de tal forma que essa nova função aplicado naquele ponto vai dar o resultado como se eu estivesse usando a função propriamente dita. Ou então eu teria um valor bem próximo. Aí o G no 25 seria igual ao F aplicado no 25, que daria esse. Então isso aqui é o que a gente chama de fazer interpolação. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem uma amostra de variação da concentração de hidrogênio em relação à temperatura em Kelvin. Alguém foi e colheu as amostras de hidrogênio em determinadas temperaturas. Então, numa temperatura de 450 kelvins, ou a quantidade de concentração de hidrogênio no ar, por exemplo, era 0. Já numa outra, 0 ou um outro valor qualquer aqui, né, que a gente não sabe até onde esse gráfico aqui vai. Já aqui, por exemplo, em 550, teria algo ali em torno de 50. Aí se eu for em 600, aí já vou ter ali algo mais de 100. É 100 microgramas por grama, tá? Que é algo que é bem pequenininho. Lá em 700, quando está numa temperatura de 700 Kelvin, aí o Kelvin você pode transformar ele para graus Celsius, tá? Aí já seria 300 microgramas. Aí lá em 800 já seria quase 700 de concentração. Então a concentração de hidrogênio no experimento feito, ele aumentou à medida que aumentou a temperatura. Ou ele diminui à medida que diminui a temperatura. E aí as amostras foram colhidas, né, em cada temperatura. E aí você tem as amostrazinhas aqui, ó. E aí, simploriamente, se você traçar uma curva que passe por esses pontos ou próximos dele, né, que seria fazendo uma regressão linear, você teria uma curva aqui que representaria esses pontos bem próximos da realidade. Se eu pegar, por exemplo, em 650, ó, veja que a curva nossa aqui está bem pertinho aqui dos valores colhidos. Tá? Aí eu consigo estabelecer como é que é o comportamento disso. Eu consigo estabelecer num lugar onde eu não tinha amostra, por exemplo, em 725 Kelvin. Aí eu não tenho informação, mas aí através dessa funçãozinha aqui, dessa curva, eu conseguiria estabelecer uma relação da concentração de hidrogênio, por exemplo. Tá? E essa curva aqui, ó, a grosso modo, olhando aqui a olho nu, ela tem um comportamento de que função? Você olhando assim, ó, olha só o que ela faz. Ela é parecida com o quê? Qual a função que faz isso? Exponencial. É parecida com uma exponencial. Então eu poderia fazer uma aproximação dessas informações aqui por uma exponencial. Então é isso que a gente faz quando a gente colhe informações, você vai colhendo as informações e tal.
E aí você estabelece o que é que acontece, qual é a curva que melhor se aproxima disso. Então aqui é só para a gente ver um exemplo de possibilidade de interpolação, tá? Que aí eu estabeleci uma curva, isso aqui é uma exponencial que melhor se ajustou aqui nessas informações, e aí eu consigo estabelecer numa outra situação qual era a concentração de hidrogênio quando fosse aqui em 725, por exemplo. Aqui eu não tenho a informação colhida, mas através da interpolação aqui que eu vi que é uma exponencial, eu conseguiria estabelecer qual era a concentração ali quando fosse 725. Né? Que aí me parece que dá algo aí um pouquinho mais do que 400 microgramas por grama de hidrogênio. Então, ó, nesse caso, parece que a função que melhor representa a variação da concentração de hidrogênio, isso aqui eu estou falando que parece porque eu estou visual ali, né? Em relação à variação de temperatura, é uma exponencial. Portanto, Gx será considerada como da classe das exponenciais, que é a aproximação que a equação que a gente vai utilizar para fazer a aproximação e estabelecer qual é a regra ali. Mas Gx também poderia ser escolhida da classe dos polinômios. Não é porque ele tem a cara ali de exponencial que necessariamente eu tenho que pegar ele como sendo exponencial. Eu poderia, por exemplo, isso aqui poderia ser um pedaço de uma parábola, que seria de um polinômio de grau 2. Tá? Então ela pode ser escolhida da classe dos polinômios, poderia ser escolhida da série de Taylor, né, que vocês vão estudar a série de Taylor aí em análise, em variáveis complexas e tal. Poderia ser escolhido da classe das funções trigonométricas, porque daí se eu pegasse aqui, por exemplo, um determinado intervalo, você sabe lá que a função seno vai fazer esse movimento. Então, se eu pegar um intervalo pequeno aqui, a função seno poderia representar essa situação. Então, a gente pega a função que melhor se encaixa dentro de uma determinada situação para fazer a interpolação. E os matemáticos, os físicos, os cientistas usam desses recursos para... Quando ele não tem informação, ele usa uma curva que melhor represente aquela situação. Né? É claro que não vai ficar preso em curva simples, porque depois você usa métodos computacionais. Aí você pode ter umas curvas mais complexas que vai representar toda a situação melhor. E aí o computador faz a operação. Né? Então vamos lá na interpolação propriamente dita. Vamos começar com a polinomial. A polinomial a gente vai considerar que eu posso representar determinados dados através de polinômio. E aí os polinômios têm de grau 1, 2, 3, 4, etc. Né? Eu poderia ter um conjunto de curvas que poderia ser representado por uma reta, então seria um polinômio de grau 1. Então, ó, dados os pontos x e y, né, que seria o fx, x num outro ponto, x1 f de x1 até xn f de xn. Aí, queremos aproximar f de x por um polinômio. Aí aqui quando eu coloco Pn, eu estou pondo que é um polinômio de grau n, quer dizer, elevado à potência n. Se eu pôr um P3, eu diria que é um polinômio de grau 3. E os polinômios sempre a gente vai colocar ele completo.
Então, Pnx de grau menor ou igual a n. Aí, eu vou igualar esse polinômio a uma função. Uma função que eu não sei qual é, mas eu vou dizer, ó, esse polinômio que eu estou montando aqui, ele dá resultados parecidos ou iguais aos resultados que dá a função que me gerou essa série de números. Então, Pn de xk, né? Aí o k varia de 0 até n, aí o k são os índices aqui, que vai dizer se é o polinômio de grau 1, 2, 3, ou se o x vai estar elevado a 1, 2, 3 tal. Se é o x1, x2, x0, qual é a do x. Para obter o polinômio, é necessário encontrar valores, porque tem um polinômio aqui, um Pnx. Para eu escrever esse polinômio, o que é que eu preciso? Eu preciso conhecer quem são os coeficientes. Eu tenho aqui A0, x elevado a 0, né? Então eu não preciso pôr o x. A1x, A2x ao quadrado, A3x ao cubo e assim vai. Para escrever qual é o polinômio, eu preciso encontrar quem são esses coeficientes. A1, A0, A1, A2, até o AN. Esses caras que eu preciso resolver. Como se eu quisesse, por exemplo, se eu tivesse um polinômio aqui, vou dizer que eu tenho um P2. P2x. Aí eu vou dizer que esse P2x é 1 menos 3x mais x ao quadrado. Bom, quando eu resolvo esse meu polinômio ali, ele vai estar assim, ó. A0, então seria 1. O A1 seria o menos 3. E o A2 seria o 1zinho que está aqui oculto. Então, resolver o polinômio é encontrar quais são esses valores, quais são esses coeficientes. Porque depois eu só vou indicar, o meu polinômio é isso daqui. Aí, se eu calculei ele lá num P0, num P1, num P2, aí eu consigo, tem lá um ponto 3 que está me faltando o dado. Então eu coloco aqui, então P2 quando x é 3, vai me dar tal valor. Então é isso que a gente faz. Então, para você obter o Pn, é necessário encontrar os valores dos coeficientes. A0, A1, A2 até AN. Esses que a gente precisa para escrever o polinômio. Feito isso, como é que a gente vai descobrir quem é eles? Eu vou pegar os pontos que a gente tem e substituir no polinômio. Daqui a pouco eu mostro com um exemplo como é que a gente faz a não ser algébrico. Então, de Pn xk, um polinômio de grau n xk, ele é igual a um f de xk naquele determinado ponto, para todo k, indo de 0 até n. Então, ele origina um sistema linear. Então, quando você colocar, você tem o A0. Aí você tem o A0, vamos dizer que o A0 vale 1. Aí você vai colocar lá, então, eu sei qual é o tipo de polinômio que eu tenho, que é um de grau 2, isso aqui indica qual é o grau do polinômio. Então, quando x for 1, aí eu saio substituindo esses caras no valor de x. Aí eu vou ter igual a um determinado valor da função. Aí eu vou ter uma equação. Aí P num outro ponto, aí vamos dizer que seja lá ponto 5, x5. Aí vai me dar uma outra equação. E aí eu vou tendo as equações e aí a gente sabe resolver a equação, né? Através de sistema. A gente vai ter aqui um sistema que vai formar a partir do polinômio. Resolver o sistema, você tem o polinômio que a gente procura. Tá? A gente está fazendo agora o caminho inverso. Que antes você recebia a função
E aí você escrevia os pares ordenados, tá? Aí você, através dessa função lá, por exemplo, eu recebi essa daqui, 1 menos 3x mais um x ao quadrado. Eu resolvo isso aqui através do delta e Bhaskara, ou chamada de forma resolutiva da equação de segundo grau, e encontro valores para x e para y, nas determinadas condições. Aí com os valores de x e y, basta substituir, eu tenho o f. Mas agora a gente não vai ter o f. Eu só tenho qual é a informação do f naquele valor de x. E aí eu tenho que encontrar de onde saiu, qual é o polinômio que representa essa situação. E aí, para isso, eu vou pegar, a partir do sistema, eu vou escrever uma matriz. E aí, nessa matriz, eu vou calcular o determinante. Então, portanto, a matriz tem que ser uma matriz quadrada. Mas eu escrevo a matriz, aí seria a matriz dos coeficientes, que é dos numerozinhos que a gente vai ter. Então, por exemplo, aí você vai só ver aqui, por exemplo, eu tenho A0, aí significa aqui que eu tenho x elevado a zero aqui, tá? Quando tem x elevado a zero, vale 1. Aí a mesma coisa aqui, vou ter x elevado a zero. Vou deixar aqui só para explicar de onde sai um número ali na matriz. Então você vai ter assim, ó, na primeira linha eu vou ter os caras com o x0. Então tem aqui A0 x0 elevado a zero, né? Aí já eu explico por que eu coloquei isso ali. A1 x0, A2 x0 ao quadrado, AN x0 elevado a n, isso é igual a f. Aí depois você vai ter A1, A0 x1 elevado a zero, A1 x1 elevado a 1, A2x1 elevado a 2 e assim vai. Bom, então agora para montar a matriz, você vai montar a matriz dos coeficientes. Os coeficientes agora vai ser o x0, o x1, o x2, que são os caras que a gente conhece, que a gente vai receber numa tabela, os valores tabelados. Então aqui, como nessa primeira coluna a gente não aparece o x, significa que a gente tem x elevado a zero. E x elevado a zero vale 1. Portanto, a primeira coluna aqui vai ter 1. Vai ser formada por 1. Justamente por isso, porque na primeira aqui eu teria, são os termos independentes, né, que não tem x. Ou seja, que seria equivalente a x elevado a zero. Portanto, é 1. Está ali. Aí a próxima coluna eu teria o x0 elevado a 1. Ó, x0 elevado a 1, x1 elevado a 1 até xn elevado a 1. Na próxima coluna seria os caras que estão elevados a 2, está aqui, ó, x0 elevado a 2 até xn elevado a 2. Na última coluna você teria o x0 elevado a n, x1 elevado a n, x2 elevado a n até xn elevado a n. Montou a matriz. Essa matriz é chamada de matriz de Vandermonde. Ela serve pura e exclusivamente para você verificar se esse sistema tem solução. Só para isso. Quando é que esse sistema vai ter solução única? Quando o determinante disso daqui for diferente de zero. Ó. Se o determinante é diferente de zero, significa que esse sistema nosso aqui tem solução única. Agora, se o determinante for igual a zero, aí significa que a gente pode ter alguma linha dessa que seja múltipla. E em sendo múltipla, aí ele vai permitir mais de uma solução, que não é interessante por causa da interpolação. Tá? Porque se der o determinante zero,
não é viável você fazer a interpolação. Então, o que faz o sistema gerado a partir dos procedimentos com o polinômio admitir solução única. Então, a função dessa matriz é para mostrar para a gente que esse sistema ele não tem linha múltipla uma da outra, né? E que ele vai ter solução única, que vai ser um sistema LI, que é linearmente independente. Se tiver múltipla, ele seria LD, que é linearmente dependente. Aí não seria viável utilizar a interpolação. Então vamos agora ver numericamente um exemplo como é que se faz. Ó, encontrar o polinômio. Aqui eu disse que é de grau 2, mas eu posso botar uma situação que eu não indico qual é o grau, né? Mas aí você já teria que saber, ó, por exemplo, aqui nessa primeira linha é os resultados de x. E aí você lembra que a gente começa com x0 elevado a zero? Então você teria aqui três informações. Se eu tenho três informações, o grau do polinômio é sempre o número de informações que a gente tem menos 1. Então aqui eu vou ter, esse seria o x0, o x1 e o x2. Como a gente tem três informações aqui, a gente tem um polinômio de grau 2, porque é o número de informações que a gente tem aqui menos 1. Se eu tivesse mais uma informação, seriam 4. Menos 1 daria polinômio de grau 3. Então, eu sei que eu tenho uma função que aplicado quando x é menos 1, me deu o resultado 4. Quando aplicado em x igual a 0, me deu o resultado 1. Quando aplicado em x igual a 2, me deu o resultado menos 1. Mas eu não sei quem é essa função. Aí eu faço um polinômio para representar isso. Então aqui, como é um polinômio de grau 2, eu vou dizer assim, então é P2. Então é o P2x, né? Que ali é x. Então o polinômio P2x ele vai ser A0x elevado a zero, certo? Mas o x elevado a zero eu não preciso colocar. Mas eu vou tirar daqui a pouco. Então teria assim, mais o próximo ali seria então, eu teria A1x, que é o x elevado a 1 aqui, mais A2x ao quadrado. Então, ó, veja que eu tenho um polinômio aqui de grau 2 e ele tem que escrever ele aqui completo. Aí esse aqui eu não preciso escrevê-lo. Então eu vou tirar daqui. Que x elevado a zero vale 1. Tá? Então, esse é o polinômio pelo qual eu estou dizendo que ele vai representar esses pontos. Aí ele pode ser bom ou pode ser ruim, depende da situação. E aí agora que eu vou começar, ó. Vou pegar, montar a matriz de Vandermonde para ver se esse cara não tem múltiplo. Aí olhando aqui já não tem, mas vamos fazer, ó, matriz de Vandermonde. Eu tenho, ó, o primeiro x aqui é o x0, então eu tenho x0 aqui. Esse é o x1 e aqui é o x2. Que é a quantidade de x, né? Tem três valores para x, então eu vou nomear eles aqui para facilitar a minha vida, né? Então, coloquei, observe que o x0 vale menos 1, que é esse. O x1 vale 0. O x2 vale 2. Nomeei os x, que eu tenho três valores, dei denominação para ele.
Aí eu escrevo isso na matriz de Vandermonde, né? Eu substituiria esses carinhas aqui no polinômio. Então eu teria assim, P2 para menos 1. P2 para menos 1, eu tenho o A0 não tem x, portanto eu não vou substituir nada ali, então teria A0 mesmo, mais A1, o x aqui é menos 1, então vezes menos 1, mais A2 vezes menos 1 ao quadrado. Aí na minha matriz de Vandermonde eu tenho A1, o cara que acompanha o A0 é 1, o cara que acompanha o A1 aqui é menos 1, né, porque é o x0, ó, menos 1, e o cara que acompanha o x0, esse outra coluna aqui é o x0 ao quadrado, portanto vai ser menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1. Tá aqui. Então basta eu olhar assim, ó. Então eu vou ter 1, x0 e x0 ao quadrado na primeira linha. E o x0 é esse. Então o x0 é menos 1, tá aqui. O x0 ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, dá 1. Aí eu vou para outra linha. A outra linha é composta por os valores de x1. Quando você substituir ali, ó, você vai ter então o P2 em 0 é igual. Aqui de novo, ó, o A0, eu não tenho x para substituir, ele vai repetir. Então tem, ó, umzinho que vem para cá. Aí mais A1 vezes 0. Bom, então essa aqui é 0 mesmo. Mais A2 vezes 0 ao quadrado. Então é o próprio 0. Ó. Aí para você não ficar fazendo isso toda a vida, aí você vem só grave a sequência. Ó. Na primeira linha, a coluna primeira sempre vai ser 1. Aí depois na sequência tem o polinômio x0, x0 ao quadrado, se tivesse mais seria x0 ao cubo e vai. Aí na segunda linha seria o x1, x1 ao quadrado e tal, x2, x2 ao quadrado. Aí é só você olhar ali, ó. O x0 é menos 1, x1 é 0, x2 é 2. Substitui os caras aqui. Menos 1 no lugar de x0. Menos 1 no lugar de x0 ao quadrado dá 1. 0 no lugar de x1. 0 no lugar de x1 ao quadrado. x1, 0 ao quadrado é 1. Aí depois 2. No lugar de x2 é 2. 2 ao quadrado, 4. E aí a gente montou a matriz de Vandermonde. Eu posso repetir as duas primeiras colunas ou as duas primeiras linhas aqui embaixo. Tanto faz, tá? Então aqui eu vou repetir as linhas porque ali na frente está ocupado. Menos 1, 1. Aí repetir a segunda linha. 1, 0, 0. Agora eu vou aqui, ó. Para cá é mais. Para cá é mais. Aí multiplicando para cá é mais. Aí, ó, 1 vezes 0 vezes 4 dá 0. 1 vezes 2 vezes 1 dá 2. 1 vezes menos 1 vezes 0 dá 0. Agora eu vou para a esquerda. Vou aqui. 1 vezes 0 vezes 1 dá 0. Vezes menos 1 dá 0. Vou na outra. 0 vezes 2 vezes 1 vezes menos. Aí como multiplica para 0 dá 0. Aí vou na última aqui. E vai multiplicar por menos. Então tem, ó, 4 vezes menos 1 dá menos 4. Vezes 1 continua menos 4. Vezes o menos
dá mais 4. Aí, somando tudo isso aqui, eu tenho 2, 4, 6. Então, ó, observe que o determinante aqui da matriz de Vandermonde deu 6. Logo, o sistema que vai ser formado por isso daqui, ele tem solução. E aí eu vou resolver o sistema. Se ele não tivesse solução, não ia gastar tempo para resolver, certo? Alguém quer? Professor, Oi. no caso aí, quando multiplica para a esquerda, tem que multiplicar por menos um, no caso? É Por isso? menos, sim, sim. Quando. É? Sim, sempre para a esquerda, né, que é o determinante. Toda vez que você multiplica para a esquerda, você tem que multiplicar pelo sinal de menos, ou menos um. Aí quando você Entendi. multiplica para a direita, é pelo sinal de mais. Ok, obrigado. Então, ó, agora só para terminar ali, ó, tem assim, P2 para x igual a 2. Aí de novo você vai lá, ó, a 0 não tem o x, então eu repito ele. Ó, aqui eu teria o x, então vai ter A1x mais, aí lá é x ao quadrado, então A2 vezes 2 elevado ao quadrado aqui. Aí disso daqui eu vou ter o sistema, tá? Isso daqui, ó, cada um deles, quando eu fizer aplicar o menos 1 no polinômio, eu vou ter isso aqui. Isso vai ser igual a função para menos 1. Na segunda linha, eu tenho 0 aplicado no polinômio. Isso vai ser igual a função aplicada em 0, que é 1. E a outra vai ser igual a função aplicada em 2, que dá menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a 4. Esse outro vai ser igual a 0, ou vai ser igual a 1. E esse outro vai ser igual a menos 1. Mas eu tenho ele aqui, ó. Para x igual, para x0 igual a menos 1, que é o x esse primeiro. Eu vou aplicar o cara na função. Então, aplicando esse cara na função, eu sei que deu 4. Então, aplicando x0 na função, deu 4. Então, eu vou fazer o polinômio no ponto x0. O polinômio no ponto x0 é igual ao f de x0, né? E aí, o x0 é menos 1, substituído no lugar do x lá no polinômio. Aí a gente vai ter, então, ó, A0 mais A1 vezes menos 1 mais A2 vezes menos 1 ao quadrado. Então, a gente ficou com isso daqui, ó. A0 menos A1 mais A2 igual a 4. Tem uma equação e 3 variáveis. Igual a 4, porque ali era igual a 4. E aí ele foi substituído no polinômio aqui, tá? Aí eu até coloquei aqui, ó. O polinômio que vai representar a situação é esse. E ele tem que ser sempre completo, tá? Vai ter o x elevado a 0, x elevado a 1, x ao quadrado e tal. Agora eu vou aplicar 0 no polinômio, que é o 0 aplicado no polinômio, vai dar isso. Aí pelo que a gente está vendo aqui, só vai sobrar a 0, né? Porque aqui vezes 0 dá 1, ali vezes 0 ao quadrado vai sobrar só esse 0, esse 0, sobra só o A0, e A0 é igual a 1. Então vamos aqui, ó. Para x1 igual a 0, peguei esse cara aqui, x1 igual a 0. Quando eu substituir ele na função, vai dar 1. Então, substituindo ele no polinômio que vai representar essa função, ele tem que ser 1 também. Então, ó, o x1 igual a 0, substituído na função, dá o resultado 1 que está aqui. Então, colocando ele no polinômio, ó, P2 de x1 é igual a f de x1, que é 1, né? Resultado. Mas o x1 é 0, então substituo ele no lugar que tem x no polinômio aqui, ó,
troca por 0. E aí a gente vai ter então A0 mais A1 vezes 0 mais A2 vezes 0 ao quadrado. Esse aqui zerou, esse aqui zerou, sobrou só A0 igual a 1. Isso aqui já melhorou, já ajudou a gente, né? Porque esse A0 igual a 1 eu posso trazer ele nessa outra equação e substituir o A0. Em vez de ter 3 variáveis, eu vou ter só 2. Agora eu vou pegar o outro x, que é o x2 igual a 2. Substituindo ele na função, eu vou ter menos 1. Então, se eu substituir esse 2 no polinômio, ele tem que ser igual a menos 1 também. Então, ó, o P2, o x2 igual a 2. Então, f de x2 é menos 1. Aí, o x2 aplicado no P2 vai ter que ser igual a menos 1. Mas o x2 é 2, então significa que eu vou pegar 2, vou aqui no polinômio e troco o x por 2. Então, eu vou ter A0 mais A1 vezes 2, mais A2 vezes 2 ao quadrado. Aí, com isso eu tenho A0 mais 2A1 mais 4A2 igual a menos 1. Igual a menos 1 porque é daqui, ó, que é o resultado do 2 aplicado na função. Deu menos 1, então o resultado do 2 aplicado na função tem que ser menos 1 também, no polinômio. Então agora, era para eu ter 3 equações com 3 variáveis. Mas como aqui eu já tive o resultado de uma delas, do A0, então eu pego esse A0 e substituo lá no lugar do A0 na primeira equação, no lugar do A0 na segunda equação. Aí com isso então você vai ter assim, ó, 1 menos A1 mais A2 igual a 4. Aí eu passo esse 1 para o outro lado, junto com aquele 4. Então eu vou ter menos A1 mais A2 igual a 3. Então, eu passei a ter agora uma equação com duas incógnitas para ser descoberta. Está ele aqui, ó. Substituindo esse 1 aqui, nessa última equação, eu teria então 1 mais 2A1 mais 4A2 igual a menos 1. Aí esse aqui, como ele está mais, ele vai lá para o outro lado, para menos. Junta com aquele menos 1 vai ficar menos 2. Então, eu ter 2A1 mais 4A2 igual a menos 2. E aí eu tive, então, facilitado a vida, né? Se não tivesse sido 1 aqui, tivesse valores para 1, para 2, aí eu teria que ter um sistema com 3 equações. Aí usar as técnicas para resolver o sistema com 3 equações. Bom, tem o sistema com 2 equações, que foi o que me restou. Tem o valor do A0. Agora eu multiplico isso, vou fazer por cancelamento, tá? Se eu multiplicar isso aqui por 2, essa linha, então eu vou ter menos 2A1 mais 2A1, zero. Estou multiplicando por 2. Então, ó, menos 2 vezes A1 dá menos 2A1, mais 2A1, zerou. 2 vezes 2, ou 2 vezes A2 vai dar 2A2, mais 4A2 dá 6A2. E 2 vezes 3 dá 6, com menos 2 dá 4. Aí como aqui tinha 6A2, 6 passou dividindo, aí ficou que A2 é 4 sobre 6, simplificado dá 2/3. Aí deixa eu só mostrar aqui para você. Aqui, eu vou pôr aqui em cima. Menos 2A1 mais 2A2 igual a 6. E a de baixo aqui eu vou só repetir. 2A1 mais 4A2 igual a menos 2.
Aí você tem esse sistema, aí você soma essas duas aqui. Então, menos 2A1 mais 2A1 cortou, 6A2 igual a, somando aqui, como aqui é menos, vai ser diminuir, 4. E aí daqui você tem então que A2 é igual a 4 sobre 6. E aí você simplifica por 2, né, que dá para simplificar. Significa que a gente tem então que o A2 vale 2/3. Aí basta então você pegar qualquer uma dessas duas equações, substitui o A2 que é conhecido e aí você vai ter o A1. Agora, qualquer uma delas. Então tem menos A1, que é a mais simples, mais A2 igual a 3. Então tem menos A1 mais 2/3, que é o valor do A2, igual a 3. Passe esse 2/3 para lá, então tem menos A1 igual a 3 menos 2/3. Tira o MMC aqui, que é 1. Então vou ter menos A1, que é igual a 3 vezes 3, 9, menos 2 sobre 3. Vai ser 7/3, né? Aí como aqui o A1 está negativo, multiplica por menos 1, então o A1 vai ser igual a menos 7/3. Com isso, veja que a gente tem o A2, está aqui, você tem o A1 que está aqui, que é esses valores que a gente encontrou aqui, né? Cadê o outro? O outro está aqui. Esses caras são os coeficientes que a gente procurava para o polinômio. Aí eu volto aqui no polinômio e troco o A0, o A1 e o A2. Pronto, eu já tenho o polinômio que eu precisava. Tá? Fui lá, A0 é 1. O A1, menos 7/3. Tá aqui, menos 7/3 x. O A2, 2/3. Então, mais 2/3 x ao quadrado. Encontrei o polinômio que representa essa situação aqui. Então, se eu pegar algum ponto desse e substituir no polinômio, aqui, tem que me dar o resultado da f. Então, por exemplo, pegar o P0. Se eu pegar P0, P2 no ponto para x igual a 0, vou ter 1 menos 7 vezes 0 sobre 3, mais 2 vezes 0 ao quadrado sobre 2, ou sobre 3. Esse aqui é 0, esse aqui é 0, o resultado é 1. Agora, suponha que nesse cara aqui eu teria um determinado valor. Eu quero saber então, ó, eu tenho um x aqui que é 5. Eu quero saber quanto é que vale o f nesse ponto aqui. Quanto é que vale isso daqui? Agora eu tenho o polinômio, ó. Encontrei o polinômio, então eu vou pôr... então eu quero calcular quanto é que vale o P5, então P2, 5, que é um ponto onde eu não tinha calculado, como se fosse aquele 37 graus, que eu quero encontrar o valor específico. Então agora é só fazer, ó. Tenho 1 menos 7 vezes, aí no caso lá 5, sobre 3, mais 2 vezes 5 ao quadrado, sobre 3, e aí resolver isso. Então eu teria aqui menos 35 sobre 3, mais 25, 50 sobre 3.
Isso vai ser igual. Aí tiro o mínimo aqui, né? Que é 3. Então tenho 3 vezes 1 são 3. Aí menos 35 mais 50 dá menos 15 sobre 3. Isso significa então que a gente teria menos 12 sobre 3 ou menos 4. Então significa que para esse valor aqui faltante seria menos 4. Aí eu consegui estabelecer um valor lá naquele lugar que estava faltando, numa suposição, certo? Eu encontrei quem é o polinômio. Agora você pode me dar qualquer valor de x que eu encontro qual era o valor da f naquele local. Entendido? Sim. Essa é a função da gente fazer a interpolação, a importância de ter a interpolação. Que em muitas situações você vai ter só pares de valores, mas aí você, através da interpolação, você consegue encontrar valores que são desconhecidos, que até então eram desconhecidos, né? Você não sabe quanto vale a f lá no 5, porque não foi informado e você não sabe quem é a f. Mas você construiu um polinômio que representa aquela situação ali, e aí você consegue encontrar um outro valor que era desconhecido. Mas só que a gente tem o seguinte, ó, fiz isso através de um polinômio, ó, mas nem sempre isso é tão simples assim conforme eu mostrei. Existem situações que você vai encontrar um polinômio para aquela situação e ele vai falhar. Aí você tem que trocar a função, fazer uma aproximação por uma outra função. Professor, Oi. esse caso aí, igual aí o senhor achou uma matriz, né, dupla, né? Se eu tivesse achado uma matriz tripla aí, teria que refazer esse processo todo de novo? Lá embaixo. Aqui é uma... Lá embaixo, quando o senhor... Lá embaixo. O senhor reduziu. Aí ficou fácil de resolver por sistema, mas se tivesse dado uma matriz tripla aí, ou sempre vai chegar nessa matriz dupla aqui? Eu não sei onde você está vendo essa matriz dupla aí, mano. Aí, você chegou em menos A1 mais A2 igual a 3, né? Em cima, vai para cima. Aqui, sim. Isso. No se tivesse sistema. dado... o sistema, isso. Se tivesse chegado no sistema de 3 aí, teria que repetir? Não, seria só resolver o sistema. Ah, tá. Aí aqui, por exemplo, aqui eu fiz cancelei, né? Que seria fazer por escalonamento lá, que se chama em álgebra linear. Aí daqui eu cancelei o A1. Aí eu repetiria a primeira linha, cancelaria o A1, aí sobraria o A2 ou A3, no caso que você está falando. Uhum. Tá, se tivesse dado então um sistema triplo aí, no caso, daria para resolver do mesmo jeito. Então. Sim. Como se resolve o sistema, normalmente. Ok, então. E esse vai ser o caso desse, ó. Obter um P3x, que é um polinômio de grau 3, que interpola fx no ponto x0, x1, x2, x3 com 3 dígitos, ou seja, com 3 casas após a vírgula. E aí isso aqui eu só vou montar o sisteminha aqui, né? Mas aí é por escalonamento que você faz. Então, ó, como ele é um polinômio de grau 3, ele é desse jeito aqui, ó. P3x, então vai ser A0, e ó, esse cara aqui é o x0, x1, x2 e x3. Tem 4 valores de x, então é sempre menos 1 a potência. Então é o P3x, então você vai ter A0, aí seria o equivalente a x elevado a 0, que aí a gente não escreve, né? Que é o 1, A1x, A2x quadrado, A3x ao cubo. E aí, agora, esse cara aqui é o x0, aqui é o x1, aqui é o x2 e aqui é o x3.
Quando eu apliquei o x0 na função, que eu não sei qual é a função, me deu 5. Quando eu apliquei o x1 na função, me deu 3. Quando eu apliquei x2 na função, me deu menos 4. E x3 na função, me deu menos 8. Essa é a informação que eu tenho. Eu não sei qual é a função, mas eu quero fazer uma aproximação dela através de um polinômio. E aí seria então um polinômio de grau 3, né? Porque aí eu teria então a0, a1x, a2x ao quadrado, a3x ao cubo. Eu tenho 4 informações aqui. Eu começo, como eu mostrei para vocês, eu começo com x0, certo? Então 0, 1, 2 e 3. Tem 4 informações. Aí eu vou, para começar a escrever o polinômio. Quando x for 0, ou o x0 é igual a 0,1. Esse 0,1 aplicado na função deu 5. Agora eu vou aplicar esse 0,1 no polinômio, que eu não sei qual é, eu só estou com ele genérico aqui. Quando eu aplicar ele no polinômio, aí eu vou ter que, o resultado disso no polinômio vai ter que ser igual ao resultado dele na função. Vai ter que ser 5. Então, ó, P3x0, que é 0,1, é igual a f do x0, né, que é igual a 5, tá lá, ó. Então, eu vou nos lugares que tem x no polinômio e troco por 0,1. Então, eu tenho a0 não tem x, repetir, a1 vezes 0,1, a2 vezes 0,1 ao quadrado, a3 vezes 0,1 ao cubo. Então, resolvendo isso, eu tenho a0 mais 0,1 a1, mais 0,01 a2, mais 0,001 a3. Isso é igual a 5. Então, eu tenho aqui uma equação com 4 incógnitas para ser descoberto. O A0, o A1, o A2 e o A3. Aí agora eu vou para o outro, 0,2. Quando é 0,2, o x1, aplicado na função deu 13. Então, se eu aplicar esse 0,2 na função, no polinômio tem que dar 13 também. Aqui está 135, mas é 13. Eu pedi só permissão para vocês para eu corrigir ali rapidinho, a página 55. Página 55. Então, voltamos aqui. Então, aí você aplica isso. Ó. Então, eu tenho A0 mais A1 vezes 0,2 mais A2, 0,2 ao quadrado, mais A3, 0,2 ao cubo. E aí, resolvendo isso, eu tenho A0 mais 0,2 A1 mais 0,04 A2 mais 0,008 A3 igual a 13. Aí agora o 0,3 de novo, 0,3 aplicado na função tem que dar menos 4, então aplicado no polinômio tem que ser menos 4, que está aqui. Então x2 é 0,3, substituindo 0,3 lá no lugar que tem x, a gente tem isso daqui, resolvendo, aí eu vou ter esta equação com 4 incógnitas, aqui uma equação com 4 incógnitas também. O mesmo ocorre com 0,4 igual a menos 8. Para f aplicado no polinômio tem que dar menos 8 também. Então, ó, P3x3 é igual ao f do x3. Então, no lugar que tem x aqui no polinômio, eu vou trocar por 0,4. Então, 0,4, 0,4 ao quadrado, 0,4 ao cubo. Resolvendo isso,
parcialmente, né? Então a gente tem isso daqui. Agora, veja que a gente tem 4 equações com 4 incógnitas. A gente vai montar um sistema com essas 4 equações e 4 incógnitas e resolver isso, tá? E aí, para resolver isto, você pode fazer por escalonamento, por exemplo. Eu nem coloquei a solução, como é que é os passo a passo, né? Porque daí é algo que vocês já sabem. Por exemplo, eu posso multiplicar, como aqui eu quero eliminar a zero da segunda linha, da terceira e da quarta. Eu vou fazer só um pedacinho aqui para vocês verem. Ó, eu vou repetir a primeira linha. Aí eu tenho A0 mais A0 A1 mais 0,00 A2 mais 0,0001 A3 é igual a 5. Agora eu quero eliminar a zero aqui das outras. Aí eu multiplico isso aqui por menos 1 e somo com a de cima. Multiplico aqui por menos 1 e somo com a primeira. Multiplico por menos 1 e somo com a primeira. Então, se eu fizer isso, ó, menos vezes a zero dá menos a zero, mais a zero, aí aqui vai zerar. Não vou pôr nada. Menos vezes 0 a 2, 0,2 a 1, vai ficar menos 0,2 a 1 mais 0,1 a 1. Então, vou ficar aqui ó, com menos 0,1 a 1. Menos aqui vezes esse aqui vai ficar menos 0,04 a 2 mais 0,0 a 2. Aí aqui vai ficar menos 0,003 a 2. Aqui é 0,1, né? 0,1. Ah não, aqui, então tem um menos 1, 0 aqui. Espera aí, só um pouquinho. Aqui é 0,1. Aqui é 0,4. 0,04 mais 0,01 dá 0,3. Então dá menos 0,03 a 2. Multiplicando esse aqui dá menos 0,008 mais 0,01. Então vai ficar menos 0,007 a 3. Aí menos 13 mais 5 igual a menos 8. Aí o procedimento é igual para os outros. Ó. Multiplica aqui por menos 1 e soma com a primeira. Aí, ó, menos 1 vezes a zero com a primeira vai zerar. Aí, menos vezes aqui dá menos 0,3 mais 1. Então, dá menos 0,2 a 1. Vezes o 0,9 aqui vai dar menos 0,09. Somando com lá dá menos 0,08 a 2. Menos 0,27. Aqui tira 0,01. Vai ser menos 0,026. 26 a 3. Aí aqui dá menos e menos dá mais, 4 com 5, 9. E aí depois a mesma coisa aqui na última linha. Multiplica por menos, soma lá com a primeira. Então eu vou ter aqui, na primeira vai zerar. Aí menos 0,4 com 1 dá menos 0,3. Menos 0,3 a 1. Aí 0,16 tira
0,1 vai ficar 0,15. A2. Aí aqui dá menos 0,0064. Menos lá dá menos 0,063. A3. Aí menos 8 mais 5, 13. Agora você vai repetir. Você já tem um novo sistema. Aí você vai ter que zerar esses caras que estão abaixo aqui desse sujeito aqui, ó. Aí você vai zerar os que estão abaixo. Aí para isso eu preciso que essa linha aqui fique igual a essa com sinal trocado, tá? Então você repete a primeira linha, repete a segunda linha, aí a terceira linha vai ser essa daqui multiplicada por... Aqui está 001, se eu multiplicar por 2, essa, aí eu vou ter 2 vezes menos 0,1, vai ser menos 0,2. Vai ter que multiplicar por menos lá, porque eles são sinais iguais, né? Então tem que multiplicar por menos aqui. Então, ó, menos 2 vezes menos 0,1 vai ser mais 0,2 A1, somado com menos 0,2 A1, isso aqui vai ser zerado. Então, aí você vai ter essa primeira linha, aí já vai ter essa daqui com esse cara zerar, vai repetir essa e vai a terceira linha, essa parte já vai estar zerada, a quarta linha, essa parte vai estar zerada. Aí a mesma coisa de novo, repete a primeira, a segunda, a terceira e zera o que vai sobrar ali, aí você já vai ter no final o A3. Aí vai na segunda, substitui o A3, vai ter o A2. Vai aqui, substitui o A3, o A2, vai ter o A1. E aí vai na primeira, substitui o A3, A2 e A1, tem o A0. É a resolução de sistema. Aí tem várias formas de resolver sistema, né? Inclusive, vocês já conheciam outras da álgebra linear, eu mostrei um tanto de outras aqui em cálculo numérico, né? Mas aí no geral, aquelas de antes já era mais fácil. Resolvendo esse sistema aqui, aí você vai ter o seguinte, ó, no polinômio. Você vai encontrar para o A0 menos 0,66 vezes 10 ao quadrado, 0,115 vezes 10 à quarta x. Esse aqui é o A0, aqui é o A1, esse daqui é o A2 e esse daqui é o A3. Aí a gente resolveu o sistema, encontrou valores para A1, para A2, para A3, e aí é só substituir esses caras aqui no polinômio interpolador. E aí agora sim, ó, depois de todo o trabalho que se teve para resolver o sistema, tal, encontrar quais são as soluções, aí veja que aqui a gente está trabalhando com casas decimais, tanto que eu coloquei os números aqui em notação científica, né? Ficou um número muito pequenininho. E aí ele pediu para a gente trabalhar com 3 casas de aproximação, lembra lá que pediu no problema, que seriam 3 casas, 3 dígitos. Então, tá aqui, ó, 3 casas de aproximação, após a vírgula. Para escrever com as 3 casas, eu escrevi aqui em notação científica. Tá? Aqui, ó, como depois é 0, aí eu não preciso escrever quando é 0. Mas aí a gente tem um problema. Vamos fazer o teste agora para ver se esse polinômio funciona aqui. Tá? Aqui, ó, eu tinha uma função que eu apliquei os valores e deu esses caras. Mas e se eu pegar o x
igual a 0,4, que é o quarto valor lá. O quarto valor 0,4 aplicado na função tem que dar menos 8. Então eu escrevi um polinômio que teoricamente representa essa situação. Mas quando eu substituir esse 0,4 no polinômio, aqui nesse polinômio, a gente vai encontrar menos 10, que é diferente do menos 8. Então, ó, veja que deu 2 pontos de diferença lá. Então ele não fez uma representação boa da situação. Por que ele não fez uma representação boa da situação? Porque a gente está trabalhando com casas decimais. E ao trabalhar com casas decimais, eu tenho percas de casas que ficam após a vírgula. Viu que ele está pedindo para trabalhar com 3 casas, mas se eu tiver lá 0,543,2,6 tal. Aí, como eu vou trabalhar com 3 dígitos, eu descarto esses. E esse descarte ele me gera um erro. E esse erro ele vai sendo acumulado. E aí por isso que a gente vai chegar numa situação, olha, que teve uma diferença grande. Que era para ser menos 8, ele deu menos 10. Então a aproximação através dele não é boa. E normalmente a gente, quando o erro é grande, muito grande, eu poderia ter erro de décimos, de centésimos. Mas aqui está sendo grande, né? E aí quando é grande assim, a gente normalmente escolhe uma outra função para fazer essa representação. Entendido? Eu vou deixar para vocês de atividade relativa a essa parte, esses 2 problemas A e B, para você representar isso daqui através de um polinômio, né, conforme a gente fez aqui. Você vai receber os pontos, os valores de x, e sabe que para esses valores de x, aplicado na função vai dar isso. Para menos 1 dá 7, para 0 dá 2, para 1 dá menos 1, para 2 dá 4. Aí na outra função a mesma coisa. O x, quando é 1 aplicado na função vai dar 2, quando é 0 vai dar 2, quando for 2 vai ser 11, quando for menos 1 vai ser 5. Aí depois você olha se o seu polinômio funcionou direitinho, substituindo um valor desse lá no polinômio que vocês encontrarem. Tudo bem? Tudo bem. Ok, professor. Tá, então agora eu vou mostrar, aí vai ser o último assunto que a gente vai tratar, que é uma outra forma de fazer interpolação. E aí, essa outra forma de fazer interpolação, que é o método que a gente chama de método de Lagrange. E aí, ó, se seja Pnx, que é um polinômio de grau n, que interpola f em x0, x1 até xn. Então, Pnx pode ser representado nessa forma aqui. Onde você vai ter y0, esse y0 vai ser os valores do x, do f do x aqui, tá? O L vai ser, você vai encontrar aplicando uma formulazinha ali. Mas então, essa soma y0, L0x, y1, L1x, até n. E aí, esse Lx de cá são polinômios de grau n. E aí você vai ter que encontrar esse polinômio, tá? Então, só lembrando para a gente ter que esses y's aqui, maiúsculos, eles são os carinhas que você vai pegar daqui, da f. E o L, aí é a formulazinha para encontrar. O LKX e igual a 0, aí se o K for diferente de I. Se ele for igual, o LKXI vai ser igual a 1. Né? Se o K for igual a I.
Mas aí a formulazinha para você encontrar esses L's é esta. Então você vai ter um LKX é igual x menos x0. Esse x é um x genérico, tá? Aí o x0, x1, x vai ser os valores que você vai receber aqui, x0, x1, x2, x3, etc. Então a fórmula para você encontrar quem é o polinômio que você vai fazer juntar para escrever o polinômio procurado vai ser, então, ó, x menos x0, x menos x1, x menos xk menos 1 até x menos xn. Esses x aqui de cima são genéricos e os x0, x1, x2 tal são os valores dados no problema. Como para a gente evitar o problema de zerar denominador e ter problema de indeterminação, o x0 ó, vai ser repetido, x1 repete, sempre o segundo elemento do par aqui a gente repete. Mas o primeiro vai ser igual ao xk. Se você quer o LK, então aqui você vai ter o xk. Se você for calcular, por exemplo, o L0, então aqui vai ser o x0. Tá? Mas aí a gente vai ter que evitar o problema como aconteceria aqui, por exemplo. Se for L0, eu não posso escrever x0 aqui. Tá? Porque aí eu não poderia ter o x0 aqui nessa situação, porque seria zerado e dividiria por zero. Mas o Kzinho vai ser o L0, L1, L2, L3, etc. E o segundo elemento do par aqui a gente sempre repete, de cima e de baixo. Depois que fizer isso, você faz a soma dos y's multiplicado com os l's que você encontrou, e aí você vai ter o polinômio. Bom, esses l's aqui você está vendo ó, que ele é o produto, tá? Ó. É o produto de x menos x0, de x menos x1 e tal. E aí a gente escreve ele como produtório. E você tem o somatório, que é esse signo, e o produtório é esse π maiúsculo aqui. Então, o produtório dos x menos xj, que serviria lá na questão de implementação computacional. Dividido, ó, embaixo também tem o produto. Se é LKX, então é o produtório de xk, que é o mesmo casinho do lá, ó, xk menos xj. E aí o j não pode ser igual ao k, porque se ele for igual ao k, aí ficaria xj menos xj, por exemplo, daria zero. Eu teria divisão por zero, que eu teria problema. Então vejamos exemplo. Ó. Para dois pontos distintos, x0f de x0 e x1f de x1, a gente vai ter assim, ó, o y0 é o f de x0, o y é o f de x1, mas os l's eu preciso calcular, então teria L0, x é, lembra lá, o x genérico menos x1, que aqui eu tenho x0 e x1, então, como eu não posso repetir valores ali, por causa ter problema com divisão, então se eu vou fazer o L0, então lá em cima eu não vou escrever o x0, mas embaixo eu vou escrever o x0 e repetir esse. L1, então lá em cima eu não vou repetir x1, mas embaixo eu vou ter o x1. Então é o x menos o x0, x1 menos x0. E aí a partir disso é só substituir no polinômio aqui, ó, e a gente tem o cara que a gente precisa, ó, o y0 vezes o L0, está aqui, o y1 vezes o L1. E aí resolve isso, a gente vai ter o polinômio que a gente procura. E agora vamos ver numericamente como é que fica. Use a forma de Lagrange para encontrar o polinômio
que interpola os pontos da tabela, que são esses pontos. Esse aqui, ele é similar ao que a gente já encontrou antes. Deixa eu só acender a luz aqui, que fechou, aí está escuro para mim. Que são similar ao que a gente fez ali em cima, só que a gente fez com polinômio normal. Então, usar Lagrange. Aí eu tenho aqui, ó, x0 é menos 1, x1 é 0 e x2 é 2. O y0 é o 4, o y1 é o 1 e o y2 é menos 1. O y é a função, o resultado da função. Como eu tenho 3 y's, então eu vou ter que calcular 3 l's. Então eu vou ter um polinômio de grau 2, né? Porque eu tenho 3 caras aqui, então o grau é uma casa a menos. Eu vou ter que calcular L de x0, L0, L1 e L2. Então, L0. Aí lembra que como eu estou fazendo L0, eu não vou pôr x0 lá em cima. Aí eu tenho 3x aqui, o x0, x1 e x2. Como eu estou fazendo L0, o x0 no numerador eu não coloco. Mas eu vou colocar no denominador. Então, o L0 vai ser o x genérico menos o x1, o x genérico menos o x2, produto, dividido pelo produto. Agora eu coloco o x0, né, que ele tem que coincidir com o L0 lá. Então vai ser o x0 menos o x1, que é repetido aqui, vezes x0 de novo, e o x2 eu repito, menos x2. Aí eu substituo o x1, x2 e o x0 pelos valores que estão ali, ó. Então, x menos x1 é 0, vezes x menos o x2, que é 2, x0 é menos 1, x2 é 0, menos 1, e o x2 é 2. Aqui dá menos 1, aqui dá menos 3, vezes menos 1 dá 3. E aqui eu multiplico, ó. Que dá x ao quadrado menos 2x. Então eu tenho um polinômio que representa L0. Agora eu vou para L1. Para fazer o L1, aí, ó, como aqui é 1, eu não vou poder pôr x1 lá em cima. Então eu vou pôr x menos x0 vezes x menos o x2. No denominador, aí eu coloco x1 para coincidir com esse 1zinho lá. Então vai ser o x1, x0 repete, x1 repete x2. Aí é só substituir o x0, x1 e x2 aqui, resolve. Tem o polinômio que representa L. L2. Aí eu não vou poder ter x2 lá em cima, porque eu estou trabalhando com L2. Então vai ser o x menos o x0, porque eu tenho x0, x1 e x2. O x2 eu não posso ter no numerador, porque eu estou trabalhando com L2. Então x menos x0 vezes x menos x1. Aí já no denominador eu posso ter o x2. Então vai ser x2 menos x0 vezes x2 menos x1. Substitui x0, x1 e x2 aqui. Resolve, nós vamos ter esse polinômio aqui, que representa L. Agora é só substituir aqui. O y0 eu tenho, o L0 eu tenho. O y1 eu tenho, o L1 eu tenho. O y2 eu tenho, o L2 também. Substituindo ali, a gente vai ter o polinômio que a gente procura. 4 vezes x ao quadrado menos 2x sobre 3. 1 vezes x ao quadrado menos x menos 2 sobre menos 2. Mais menos 1 do y vezes x ao quadrado mais x sobre 6. Resolvendo isso, tirando o MMC, tal, a gente vai chegar nesse polinômio. Que simplificado, aqui eu tirei o mínimo, tá? De 3, 2 e 6 é 6. Então, ó, 6 dividido para 3 dá 2 vezes 4 dá 8 vezes x ao quadrado, 8 vezes menos 2. Tá lá. 6 dividido para menos 2 dá menos 3.
vezes 1 dá menos 3. Menos 3 vezes x ao quadrado, menos 3 vezes menos x, menos 3 vezes menos 2. Então dá, ó, menos 3x ao quadrado mais 3x mais 6. 6 dividido para 6 é 1 vezes menos 1. Vezes x ao quadrado dá menos x ao quadrado, menos x, está ali. Simplificando aqui, ó, dá para simplificar todo mundo por 2. Então, ó, simplifica todo mundo aqui por 2. Aí eu vou ter 2 sobre 3 x ao quadrado menos 14 dividido para 2 dá 7 x, aqui simplifiquei por 2 dá 3, 6 simplificado por 2 dá 3, simplificado por 2 dá 3, 3 para 3 dá 1. Então, ó, ficou 2x, 2 sobre 3x ao quadrado menos 7 sobre 3x mais 1. Esse resultado aqui que a gente encontrou, ó, ele é o mesmo que a gente encontrou lá quando a gente fez o exemplo 1. Ó. Vê, 1 menos 7 terços x mais 2 terços x ao quadrado. Vamos ver lá. Aqui, ó, 1 menos 7 terços x mais 2x ao quadrado sobre 3. Então, tanto faz fazer daquela forma como fazer aqui pelo Lagrange, o resultado é o mesmo. Entendido? Sim. Aí vocês vão ter as mesmas duas atividades aqui para resolver por Lagrange, tá? E daí para frente, ó, você tem a forma de Newton para interpolação, aí não vai dar, a gente não vai ter tempo hábil para trabalhar, mas ela está explicadinha aqui, os detalhes, e você pode estudar tranquilo. E aí depois disso vai ter a integral. Aí você tem algum exemplo resolvido ali. E tem, ele é grande lá para a questão do Newton, né? Aí tem a integração numérica aí, se vocês se interessarem a estudar, especialmente o José e o Felipe, né? Que daí vai fazer a implementação computacional para a gente pôr na pesquisa de vocês. Aí a gente tem aqui, né, a fórmula do trapézio e outras, que aí seria o último assunto nosso. Mas aí a gente não vai alcançar esse. Dúvida? Muita coisa. Deus me livre. É bastante coisa mesmo. A dúvida é se ela vai fazer isso. Não, como diz o professor, pouca coisa, gente. Por que vocês estão reclamando? Mas é só 2 exercícios, ó. Passei aqui 2 para essa e 2 na outra ali. 4 exercíciozinhos. Elementares. Cada um com 3 folhas. 3. Eu vou parar a gravação aqui, tá? E aí a gente encerra. Para, porque ela vai começar a chorar agora. Professor! Começar a mulher chorona aí, já viu.